do Senhor. Aqui o escritor está nos fazendo um convite para nós chegarmos com confiança ao trono da graça, para que nós possamos alcançar misericórdia, a fim de nós sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. E aqui nós vemos, meus irmãos, nesse texto sagrado, nós aprendemos que se nós chegarmos diante do Senhor, diante do trono da graça, nós vamos alcançar graça e misericórdia e nós seremos ajudados. Aleluia. Quem precisa da ajuda de Deus aí? Nós precisamos da ajuda do Senhor. Os dias que vivemos são dias maus. Até a palavra do Senhor, ela nos afirma categoricamente que se esses dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Os dias são difíceis. E cada dia que se passa, mais difícil vai ficando. Mas para aqueles que estão conseguindo chegar diante do trono da graça de Deus com confiança, nada vai deter a marcha da igreja. Se você conseguir se colocar, se posicionar diante do trono da graça de Deus, nada vai te deter. É uma mensagem profética para a tua vida nesta noite. Nada vai impedir a tua caminhada. Pode os nossos inimigos se levantarem contra nós. Podem os homens se levantarem contra nós, contra a igreja. Pode o inferno se levantar contra a igreja de Deus, mas se a igreja estiver diante do trono da graça do Senhor, a igreja, ela vai de vitória em vitória. Glória a Deus. Nós, irmãos, nós somos uma igreja vitoriosa. A igreja de Cristo, ela não sofre derrotas. Pode alguém à nossa direita, à nossa esquerda, estar caindo daqui e dali, mas os que estão em Cristo Jesus vão caminhando de cabeça erguida, passando pela prova, mas vencendo, porque é Cristo que está conosco. Glória a Deus. Todos nós temos as nossas lutas, temos os nossos obstáculos a vencer. Há uma carreira proposta a cada um de nós, há uma corrida espiritual, conforme aos Hebreus capítulo de número 12, nós estamos em uma corrida espiritual, e nesta corrida espiritual, nós precisamos estar correndo sem olhar para trás. Nós precisamos correr a carreira da fé sem olhar para a nossa direita, sem olhar para a nossa esquerda, sem olhar para aquelas pessoas que te apontam o dedo, que te reprovam. Vamos olhar para Cristo. Você pode estar sendo reprovado pelos homens, mas o importante é ser aprovado por Deus. Quantas pessoas que oram para nós assim e reprova a nossa atitude, reprovam o nosso trabalho, reprovam as nossas palavras, reprovam a nossa forma de ser, de agir, a nossa fala. Glória a Deus.
Mas muitas das vezes, quando o homem está reprovando, Deus está olhando do céu e dizendo: é assim mesmo, continue fazendo assim, continua assim, porque eu tenho uma vitória preparada para a sua vida. Sempre, meus amados, nós deparamos com pessoas que questionam a respeito dessas coisas, questionam a respeito das críticas que sofrem, são questionadas pela sua forma de ser, pela sua forma de servir a Deus, de cultuar a Deus, e alguns até pensam em retroceder. Não, irmãos, vamos avançar, estamos no caminho certo, estamos no caminho da vitória, o caminho é Cristo, a bússola que temos em nossa mão é a palavra de Deus, vamos prosseguir. Nesta corrida, precisamos deixar de lado os embaraços, tropeços, aquilo que nos quer impedir de prosseguir. Não vamos olhar para as coisas desta vida, não vamos olhar para nada que queira nos prender, que queira nos tirar da presença do Senhor, mas vamos estar olhando para Jesus. Glória a Deus. Se alguém te critica porque você canta, continue cantando. Continue adorando a Deus. Continue louvando o nome do Senhor. Aleluia. Foram uma vez tratar o caso de uma moça. Ela já havia se arrependido, pedido perdão dos seus pecados. Deus já havia perdoado, mas os homens queriam incriminá-la. E o Espírito Santo, que é maravilhoso, tomou aquela jovem, encheu ela de graça, do Espírito, deu a ela o dom da profecia, e aquela que estava sendo julgada começou a profetizar para aqueles que a julgavam. Às vezes alguém te julga, mas a situação está pior do que a sua. Alguém nos julgam, mas estão pior do que a nós. O importante, meus amados, é que estejamos na presença do Senhor, no trono, diante do trono de Deus, curvado na presença do Senhor, como diz o salmista, dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas é o Senhor que cuida de mim. Nós vamos vencendo. Aí alguém vai olhar e dizer: mas esse aí é ele rejeitado pelos homens, mas aprovado por Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esta preocupação de chegarmos diante do trono da graça de Deus, para que nós possamos alcançar a sua misericórdia, e nós vamos ser ajudados no momento oportuno. Quando nós olhamos para Salmo 34, verso 19, a palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Às vezes alguma coisa tem te levado à aflição, tem te angustiado, você tem sido provado por alguma coisa, mas não se importa não, Deus está vendo. A vitória vem de Deus, o livramento vem de Deus. A vitória da sua casa, da sua família, está nas mãos de Deus. Quando nós discorremos a palavra de Deus, nós vamos ver homens e mulheres sendo ajudados pelo Senhor, socorridos pelo Senhor. Então, precisamos estar com a nossa vida no altar de Deus. Salmos 33, verso 22 diz assim:
esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Sua esperança está em Deus? Quem está esperando no Senhor? Veja que salmo maravilhoso, o salmista dizendo, pedindo para Deus: Senhor, esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Se a tua esperança está em Deus, se a tua esperança está no Senhor, pare de olhar para a direita, deixe de olhar para a esquerda, esquece o que ficou para trás, continua caminhando para frente, dizendo: Senhor, tu és a minha esperança é o Senhor, eu aguardo na tua providência, e é Deus que vai te dar vitória. Glória a Deus. Eu disse sobre Gideão, livro de Juízes. Quando nós estudamos Gideão, a vida deste homem, considerado o menor da sua tribo, da sua família, o menor na casa de seu pai, mas que Deus colocou os olhos nele. Em um tempo de crise que o povo de Deus estava passando, Gideão, para se livrar dos midianitas, ele estava malhando trigo no lagar, no lugar de pisar uvas. Quem sabe desanimado, estava ali escondido, talvez até triste. Mas quando ele estava ali, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, capítulo 6 de Juízes, e o versículo 12, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. É que muitas das vezes, irmãos, nós não ouvimos. Quando nós estamos às vezes a sós, quem sabe no nosso quarto, às vezes dentro de um carro, ou em outro lugar qualquer, chorando e buscando a presença de Deus, às vezes nós não vemos, nós nem sentimos, mas a presença confortadora do Senhor está ao nosso lado. Gideão não imaginava que o Senhor estava ali com ele naquele lugar. Diz aqui o verso de número 11, que ele estava malhando trigo no lagar por causa dos midianitas, talvez olhando assustado, pensando que poderia sofrer um ataque dos midianitas, mas pelo contrário, quando ele estava ali, considerando algumas coisas, ele recebeu ali a presença maravilhosa do anjo do Senhor. Sabe quando você está triste ali, no teu canto, mas que está buscando? Às vezes, quem sabe lá na tua casa, arrumando a tua casa, nos cuidados domésticos, e devido a alguma situação, a tristeza bate no seu coração, e quer dominar o teu interior, e às vezes falta palavra, mas vem lágrimas, vem choro. Neste momento você pode ter a convicção, a certeza da presença de Deus na tua vida. Gideão estava assim, escondido ali, e ele foi surpreendido pela presença do anjo de Deus. Ele pôde ouvir a voz do anjo do Senhor que lhe apareceu e disse para ele: olha, Gideão, o Senhor é contigo.
E disse mais: porque tu és um varão valoroso. Glória a Deus. E às vezes acontece assim, irmãos. A gente sozinho num canto pensativo, e aí o Senhor Deus começa a comunicar conosco. O Espírito Santo começa a comunicar conosco. Nós começamos a sentir a sua presença, e Ele vai nos orientando, Ele vai nos mostrando, Ele vai nos ensinando. E às vezes quem está à nossa volta não entende nada do que está acontecendo. Às vezes até critica uma decisão, mas é uma decisão muitas vezes tomada na orientação do Espírito de Deus. Aí a Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Aí ele vai criticar. Mas quem está na presença do Mestre sabe que está sendo orientado pelo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Gideão, quando ouve a voz do anjo, ele questiona e responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. O que é feito de todas as tuas maravilhas, das maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nós estamos na mão dos midianitas. Esse era o pensamento de Gideão. Na verdade, o povo havia se distanciado de Deus. Deus permitiu isso aqui. Deus permitiu essa prova. Porque Israel era assim: quando as coisas estavam bem, eles começavam a abandonar os caminhos do Senhor. Quando as coisas apertavam, eles corriam para a presença do Senhor. Deus abençoava, Deus dava livramento, Deus dava vitória. As coisas melhoravam, Israel ia se distanciando de Deus. Chegou um tempo que os midianitas estavam tomando tudo que era de Israel, e Gideão não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E ele responde para o anjo: Senhor, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isto? E às vezes nós questionamos e dizemos: parece que o Senhor Deus não é mais comigo. Parece que o Senhor Deus não está mais comigo na direção desse trabalho, desse departamento. É que às vezes, irmãos, o Senhor Deus nos permite as provas para nos fazer crescer. Nós precisamos entender: Deus quer fazer você crescer. Deus quer te dar crescimento espiritual. E às vezes as provações chegam. Chega o momento da adversidade para Deus te dar uma experiência. Você está na prova? Glorifica o nome de Jesus. Então o Senhor olhou para ele e disse: Gideão, vai nessa tua força, porque tu livrarás a Israel das mãos dos medianitas. E ele diz assim para Gideão: porventura não te enviei eu? Deus sabia o que estava acontecendo. Os midianitas carregavam tudo que era do povo de Deus, mas Deus estava vendo. Deus está atento, irmãos, a cada situação nossa. Deus está vendo o vale que você está passando. Mas o nosso Deus que abençoa no monte é o mesmo Deus que pode te abençoar nos vales, no momento da provação. Alguém diz assim: pastor, ore por mim porque eu estou passando pelo deserto. Muito bem. Deserto não é sinônimo apenas de provas. Deserto também é lugar de bênção, é lugar de maravilhas. Foi no deserto que o Senhor operou muitos milagres no meio do povo de Israel.
Então não importa onde nós estamos, o importante é que nós estejamos na presença do Senhor, debaixo da mão do Senhor, no altar do Senhor, que estejamos orando, que estejamos jejuando, que estaremos pagando o preço diante do altar do Senhor. O lugar não importa, Deus tem vitória para a igreja. Agora, o que chama nossa atenção, irmãos, nessa história de Gideão, são as características de Gideão. Ele estava ali, Deus falou com ele questiona com Deus, mas aqui nós queremos pensar sobre algumas características de Gideão. Primeira característica, a humildade deste homem. Glória a Deus. Veja bem, quando Deus fala com Gideão, ele disse para o Senhor: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Quantos menores temos aqui nesta noite? Lembra de Davi? Quando passou todos os irmãos de Davi, os mais belos e formosos, Deus não escolheu a nenhum. E Samuel pergunta: resta ainda algum mancebo? Acabaram-se os mancebos? E Davi disse: ainda resta o menor. E foi com ele que Deus contou. Foi o menor que Deus escolheu. Foi o menor que Deus separou. Eu não sei o que passa na sua mente. Talvez você se considere tão pequeno, incapaz, impossibilitado de realizar a obra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está contando com a sua vida. Deus conta contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Deus não precisa de grandes para Ele usar. Deus não precisa de capacitados para Ele usar. Pelo contrário, Ele chama o homem do pó, da sarjeta, do pecado, e é Ele quem os capacita para fazer a sua obra. Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Aleluia. Você crê no agir de Deus na sua vida? Eu já disse aqui, eu acredito que disse, o irmão estava fazendo o seu trabalho, vendendo algumas plantas lá em Altaraguaia, no viveiro. Chegou um árabe, e o irmão Alex, o estudo que ele tinha era 4ª série primária. E aquele homem muito culto, veio da Síria, muito rico, muito dinheiro, só que vivendo muitos problemas, passando por situações difíceis. E o irmão dono do viveiro falou para aquele empresário assim: o senhor quer que esse moço ore pelo senhor? Não entendia muito de oração, mas quero. Entraram no carro, e o irmão Alex, nem o português falava bem, começou a falar na língua daquele homem, só que numa voz profética. O Espírito Santo usando. E o irmão Gessé dizia que o que o Alex está fazendo? Falando só em línguas estranhas, esse homem não vai entender nada. Mas ele estava sendo usado por Deus na língua daquele homem, entregando uma mensagem profética. Deus falou na boca do irmão Alex tudo que aquele homem precisava ouvir. E de repente,
Irmão Jessé olhou e as lágrimas estavam descendo do olho daquele empresário, e ele entendeu que Deus estava naquele negócio. Era o menor, considerado pequeno, não tinha cultura, um homem sem letra, mas um homem no altar do Senhor, um homem na presença do Senhor, um homem que tinha altar, um homem que estava diante do trono. E o Senhor, o Espírito Santo, usou na sua boca e entregou tudo que aquele homem precisava ouvir. Era o menor. E assim estava Gideão, irmãos. A primeira característica de Gideão aqui é a humildade. Ele disse: Senhor, com quem eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Deus não conta com os grandes, Deus usa o menor nesta última hora. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua boca, Deus quer te usar para realizar a sua obra na terra. O que precisamos? Chegar diante do trono, dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou à tua disposição. O resto é Deus que faz. Glória a Deus. E nós, irmãos, precisamos aprender com a vida de Gideão. Precisamos buscar para nós esta característica importante da humildade. Tem gente que se exaltam, se acham grandes. Que é o homem, irmão? Nós não somos nada. Nós somos o que somos por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Eu, você, nós só estamos aqui porque Ele estendeu a sua mão para nós. Nós só estamos aqui porque Ele nos amou, ao ponto de entregar a sua vida por nós na cruz, para nos remir de todo pecado. Nós não temos méritos algum. Vamos buscar esta virtude chamada humildade para a nossa vida. Tiago capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Vai se humilhando na presença do Senhor, vai descendo na presença do Senhor, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, Deus abençoará a tua vida. Oh, glória a Deus. O próprio Cristo, irmãos, se humilhou. E a Bíblia diz que Ele humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente, que deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor está aqui, Cristo está aqui. A Deus tributamos glória, a Ele tributamos louvor, a Ele tributamos toda a nossa adoração. Ele é digno. Sejamos humildes. Sejamos humildes. A palavra de Deus diz em Provérbios que diante da honra vai a humildade. Alguém quer ser honrado, mas não sabe se humilhar. Alguém quer honrarias, mas não sabe descer um pouquinho.
E a honra, irmãos, ela vai na frente, a honra vai caminhando, a humildade vem aqui atrás. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade na frente, e depois a honra. Queres ser honrado? Se humilha, desça para a presença do Senhor. E a Bíblia diz que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele nos exalte. Viu como eu cantei? Viu como eu preguei? Tem gente que se exalta. Cantou bem porque Deus deu voz. Cantou bonito porque o Senhor deu unção. Cantou e a igreja recebeu porque Deus é bom na tua vida, é misericórdia de Deus. É bênção de Deus, glorifica a Ele, adora a Ele, tributa a Ele o louvor, a glória, a honra, toda a adoração, porque Ele tem abençoado a sua voz, Ele tem te ungido. Você viu como eu preguei? Bondade de Deus. Porque se não for a mão do Senhor, irmãos, não vira nada. Mas quando Ele estende as suas mãos, as coisas acontecem diferente. Provérbios 28, versículo 20. Diz o sábio Salomão: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Em outra referência, a palavra está dizendo que o homem que se humilha será acumulado de bênçãos e de vitórias. Vamos humilhar debaixo da potente mão de Deus? Foi necessário apenas 3 palavras de exaltação para Nabucodonosor ir pastar junto com os animais. Livro de Daniel, 3 palavras que ele disse. Se exaltou, ele achou que era, ele achou que podia, ele achou que sabia. Eu tenho sempre dito, tem gente que acha que sabe, mas não sabe que não sabe. Tem gente que é assim, ele acha que sabe tudo, mais sábio do que o rei Salomão. Mais sábio do que Salomão. Mas ainda aprendeu que não é nada, ainda não aprendeu que não sabe nada, ainda não aprendeu que tudo é o Senhor, tudo é Ele, é o Rei da glória, é Ele que faz, é Ele que age, é Ele que abençoa, é Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que faz o milagre. Nabucodonosor, 3 palavras só, quando ele olhou para o jardim suspenso da Babilônia, ele disse: não é esta porventura a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória da minha majestade, com a força do meu braço? 3 palavrinhas de exaltação: eu, minha e meu. Aí Deus tirou-lhe o sentido e disse: olha, tu vai pastar junto com os animais, até que você entenda que o Altíssimo tem o domínio sobre todas as coisas. Irmãos, tudo é Deus, tudo é o Senhor. Vamos descer, enquanto tivermos jeito de descer, vamos descer na presença do Senhor, porque no momento certo, Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar, Ele vai agir na tua vida, é Ele que vai fazer. Característica importante na vida de Gideão, que está no versículo de número 15 do capítulo 6 de Juízes, a humildade. Segunda característica importante na vida de Gideão, Gideão era um homem prudente. E nós vivemos dias de muita imprudência. Imprudência no ministério, imprudência no meio dos obreiros, imprudência no meio da igreja, imprudência em muitos departamentos, no nosso dia a dia, pessoas imprudentes.
Mas Gideão, ele era um homem prudente, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus disse para Gideão, dizendo, versículo 16, o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como fosse um só homem. Ele não já saiu correndo não. Porque tem gente que quando Deus promete uma coisa, ele acha que é já. Deus fala, eu vou te usar no louvor, ele já vai lá, já quer gravar, já quer sair para todo mundo aí, pregando, cantando, louvando o nome do Senhor. Não, Deus falou, é agora. E não é. Para tudo existe um tempo determinado. A palavra de Deus nos diz que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aí quando disse, olha, eu serei contigo, tu vai ferir os midianitas como fosse um só homem. O que ele fez? Verso 17. Ele disse, Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dê-me um sinal de que és o que falas comigo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Barulho por aí tem muito, mas nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de discernimento espiritual. Alguém está falando cibolete, outros estão dizendo chibolete. Lembra da travessia lá? Tinha que falar chibolete, e eles trocavam a palavra. Nós precisamos do discernimento espiritual. Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, dê-me um sinal de que és tu que fala comigo. E aí ele pediu para o Senhor vai me aguardar aqui até que eu venha e traga o meu presente. E Gideão foi e preparou ali um cabrito, bolos asmos de uma efa de farinha, e colocou ali a carne, colocou ali o caldo numa panela, e os trouxe ao Senhor debaixo do carvalho que lhe apresentou. Aí o anjo disse para ele, coloque isso aqui, a carne e os bolos asmos, põe sobre a penha, veste o caldo, e assim ele o fez. A Bíblia diz que o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu fogo da penha, consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Tem muito barulho aí em nome de Deus, tem muito barulho aí em nome do Senhor, mas nós precisamos estar atentos e sermos prudentes como Gideão. Vamos discernir essa voz, vamos entender se isso é de Deus mesmo. Gideão aqui, ele se precaveu, ele foi prudente, ele fez um teste, Deus o abençoou maravilhosamente. Quando o anjo do Senhor tocou com a ponta do seu cajado, fogo saiu da penha e consumiu aquilo tudo. Ele entendeu que era Deus. Agora nós precisamos ter cuidado, irmãos, com o fogo estranho no meio da congregação. Tem fogo estranho por aí. Tenhamos cuidados. Esses dias nós falamos aqui, e falamos até de pessoas que estavam cobrando para orar. Cada oração tinha um preço. Se fosse oração com profecia era mais caro. Isso é fogo estranho no altar de Deus, irmãos. Tenha cuidado, seja prudente, verifique a palavra, vê se tem base bíblica. A Bíblia diz que nós somos um povo sábio e entendido. Nós temos a unção do santo e nós sabemos todas as coisas.
Então Gideão, irmãos, era prudente, ele fez um teste e Deus lhe respondeu. Qual é o nosso nível de prudência diante de Deus? Será que nós estamos crendo em tudo que nós vemos? Tem gente que crê em tudo, todo quanto é barulho, ele acredita que é Deus. Mas a Bíblia diz assim: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Os dias são difíceis, os dias são maus, mas se nós estarmos em Cristo, se nós estivermos aprendendo com a palavra do Senhor, nós seremos vencedores. Uma outra característica importante na vida de Gideão: Gideão era um homem espiritual. Capítulo 6, versículo de número 23 a seguir, diz assim: porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Gideão era um homem espiritual. E nós, irmãos, precisamos avaliar as coisas também no sentido espiritual. Quando Gideão percebeu que o anjo recebeu ali a sua oferta, o seu presente, diz aqui a palavra que ele construiu, edificou um altar ao Senhor. O que está faltando em muitas vidas é um altar. Momento na presença de Deus. Nós lemos lá aos Hebreus que nós precisamos chegar com paciência, com perseverança diante do trono. Isso representa o altar do Senhor. E nós precisamos de um altar. Lembra da recomendação de Deus para Jacó? Gênesis 35. O Senhor Deus mandou que ele voltasse da tua terra, fosse até Betel e edificasse um altar ao Senhor. Como está o nosso altar da oração? Não é? Muitos altares da oração já não estão mais sendo utilizados. Até mesmo obreiros já deixaram de orar, já deixaram de estar na presença do Senhor, já deixaram de falar com Deus. Mas o melhor caminho, irmãos, para a nossa vitória, o melhor caminho para uma vida vitoriosa é uma vida na presença do Senhor, é uma vida de oração, é uma vida diante da face do Mestre. Quando nós oramos, Deus, Ele estende para nós as suas mãos. Quando alguém está de joelho orando, o Senhor Deus está lá no céu contemplando. O salmista, ele diz no Salmo 113, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas que se curva para ver os seus filhos na terra. Quando você está curvado ali, o Senhor está de lá olhando, ouvindo as tuas orações, e Ele tem resposta, e Ele tem vitória, e Ele tem providência, e Ele tem cura, e Ele tem batismo com o Espírito Santo, Ele tem solução de problema, Ele tem aquilo que você precisa. Quando nós pensamos em Salomão, quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, depois de ouvir a sua fama, ouviu falar de como Salomão era organizado no seu palácio, e ela preparou muitos presentes,
e foi com uma grande comitiva visitar Salomão. E quando ela chega no palácio, ela fora recebida, ela já começou a observar. E ela adentra o palácio, e ela observa a forma que os homens subiam e desciam as escadas. Ela observa a forma que eles assentavam à mesa. Se formos assentar nessas cadeiras aqui, irmãos, é um barulho terrível. Cada um puxa de um jeito. Arrasta a cadeira para lá, arrasta para cá. Mas eu acredito que naquele dia ela ficou observando, e talvez nem barulho de cadeira ela ouviu. A Bíblia diz que ela observou o andar do servo, o caminhar dos servos, o subir e ao descer as escadas, o assentar dos servos, quando eles assentavam à mesa. E ela ficou admirada. Aí ela presenteou a Salomão com os presentes que ela trouxe, e ela testou a Salomão com enigmas, com perguntas difíceis. E a Bíblia diz que não houve nada que ela perguntasse que Salomão não soube responder. Aí ela exclamou dizendo assim: olha, não me disseram nem a metade, quando eu estava na minha terra, a respeito da tua sabedoria. O povo de Deus é um povo sábio. Salomão, por sua vez, pega a chave dos seus tesouros, e ele abre a porta da casa dos tesouros, e ele deu à rainha de Sabá tudo quanto o seu coração desejou. E ela ficou boquiaberta. O que nós queremos dizer, irmãos? Nós estamos na presença de um que é maior do que Salomão. Nós estamos na presença de um Deus que colocou Salomão no trono. E se Salomão respondeu à rainha todas as suas perguntas, se não houve nenhum enigma que ele não pudesse discernir, você está diante do Deus Todo-Poderoso, e Ele tem a resposta para todas as tuas indagações nesta noite. Não existe nada encoberto diante dos olhos de Deus. Não existe enigmas que o Senhor Deus não sabe. E Ele sabe como está a tua vida. Ele sabe com qual pensamento e propósito você veio aqui nesta noite. Ele sabe como você chegou aqui. E Ele tem para você a resposta que você precisa. Ele age na tua vida, Ele tem o presente que você necessita. Se Salomão agradou a rainha de Sabá, quando ele abriu a casa dos tesouros e deu a elas presentes, o Senhor Deus nesta noite tem um presente especial para a tua vida. Ele responde todas as tuas perguntas. A mesa do Senhor é farta aqui nesta noite. As iguarias da casa de Salomão, por certo, não faltou nada que era de alimento para o corpo. Mas nesta noite o Senhor Deus, a sua mesa é farta. As iguarias estão aqui. Deus tem para a tua vida. A mesa já está posta. A mesa do Senhor já está posta nesta noite. O que você precisa? Tem um hino que diz: conte para Jesus onde é a tua dor. Cada um de nós individualmente aqui tem uma necessidade, uma diferente da outra. Cada um de nós neste momento estamos pensando algo diferente.
Os nossos pensamentos aqui não são iguais, mas nós estamos diante de um Deus que tudo pode. Ele conhece o meu pensamento, Ele sabe o seu pensamento, Ele discerne aqui o pensamento de cada vida. E nesta noite, Ele está te dizendo: olha, eu tenho para vós pensamentos de paz, pensamentos de vitória. Olha a mesa de Deus aí. Quantas iguarias, tem tudo. Ele tem a cura para a depressão, a mesa está posta, vai pegando a sua parte. Ele tem a cura das suas enfermidades, está na mesa do Senhor nesta noite, tome posse pela fé. Ele tem a solução do problema, Ele tem a resposta que você perguntou para Ele nesta noite. Vai recebendo aí em nome de Jesus, vai tomando posse agora da tua vitória. A mesa está colocada, a mesa está posta. Glória ao nome de Jesus. Os fariseus pediram para Jesus um sinal, dizendo: Senhor, faça aí um sinal, que sinal veremos da tua parte, para que nós possamos crer que o Senhor é o Mestre, é o Rei, é o Salvador, que o Senhor é o Messias. Sabe o que Jesus diz? Nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. Assim como o Senhor Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias no seio da terra. Eles não entenderam. E fizeram menção de Salomão. O Senhor Jesus diz: olha, a rainha do sul se levantará e condenará esta geração, porque ela foi de longe para ouvir a fama de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. A rainha voltou para a sua terra transbordando, admirada. Eu acredito, por onde ela passava, ela dizia: olha, o que eu ouvi de Salomão é muito maior. Eu fiquei admirada com a mesa que ele colocou, com as iguarias da mesa, com as respostas que ele me deu. Irmãos, a mesa do Senhor nesta noite não falta nada. E eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus. Se você crê nesta noite, você vai receber a tua parte. Aleluia. Você não suporta mais. Alguém diz: Senhor, eu não estou suportando mais esta situação. E eu te digo mais: mudar de igreja e ministério não resolve. Tem gente que acha que muda vai resolver. Não vai não, irmãos. Quem vai resolver é Jesus. Na mesa do Senhor, essa iguaria está aqui. Debandeci andará. O Senhor te diz assim: eu vou resolver a tua causa. Alabaço index amaxé. O Senhor está dizendo que a causa é dele. O tempo da vitória está chegando, assim diz o Senhor para a tua vida. Oh, glória! Maravilha! O tempo da vitória para a tua vida chegou. Está aqui na mesa. Glória a Deus. A mesa está posta e não falta nada. Oh, glória a Jesus. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Vai recebendo aí esta unção de Deus na tua vida. Glória a Deus. Vai sentindo aí, irmãos. Vai adorando aí, Ele está na casa. Vai alimentando aí. Aleluia. Pega a tua parte nesta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba agora da parte do Senhor a tua vitória em nome de Jesus.
Denderindexorion de ganai. Ruriritchotson de kasi. Orabagonderon de xionderai. Orodakotosi. Oridia barabacosion de xai. Arabagasuine anderegasia. Te mandando a mandequicim. Olha o agir de Deus na tua vida. Oh glória. A igreja esteja de pé na presença do Senhor. Quem deseja, vem à frente e receber a oração. Deus vai agir na tua vida nesta noite. Deus tem uma providência para a tua vida nesta noite. Oh glória a Deus. Pastor João vai orar ao Senhor junto com a igreja. Glória a Deus, e eu estou vendo pelos olhos da fé o agir de Deus na vida de pessoas aqui. Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar o quadro, Deus fará uma grande obra. Pode orar, pastor. Glória a Deus. Venha com fé recebendo a bênção do Senhor. Aleluia. Oh, maravilha. Em nome de Jesus, você Tenha vai levar fé, a sua meu vitória. irmão. É noite de bênção, é noite de vitória. Oh, glória. Ramanaya sou nekema hasi. Oh, maravilha, quando eu orava de joelho aqui dobrado. Rimanalabassou. O Espírito encheu meu coração. E Ele estava dizendo ao meu coração que Ele vai acender a chama que tem dentro de você, e você não vai suportar, e vai sair pregando aos quatro cantos desta cidade. Aleluia! Querido Deus e amado Pai, maravilha! Oramos a Ti, ó Deus, uma vez mais. Recebemos, ó Deus,